Olá, bem-vinda ou bem-vindo ao Techia Talks, um podcast sobre carreira, sucesso e desenvolvimento pessoal. Perguntas desconfortáveis para pessoas inquietas. Junta-te a nós nesta jornada pessoal e profissional. Bem-vinda ou bem-vindo ao nosso Techia Talks, um podcast sobre carreira, sucesso e desenvolvimento pessoal, onde fazemos perguntas desconfortáveis para responder a pessoas inquietas. O meu nome é Mariana Trigo e eu sou a fundadora da Techia, que tem como missão ajudar-te a fazer do teu trabalho uma alavanca para a tua vida de sonho. Hoje temos connosco uma mulher, coach, que conheci na comunidade Kiai, uma das comunidades de empreendedores das quais faço parte e que já me ajudou muito no meu percurso. Ela ensina e transforma sobre temas como a inteligência emocional, a estagnação, a realização profissional, temas que nos são tão queridos dentro da Techia. Hoje tenho comigo a Ana Rita Costa. Há quase uma década que dedica a sua vida a estudar e aplicar ferramentas destas áreas, na sua vida e na vida de tantos outros. Eu acredito piamente que quem oferece aos outros aquilo que pratica para si mesmo, oferece assim tudo o que tem. A Ana Rita é uma dessas pessoas e eu estou muito grata hoje por tê-la connosco e principalmente por tê-la aqui para ti que nos ouves hoje, porque estou consciente do impacto que terá na tua vida, tal como tem tido na minha. Ana Rita, bem-vinda ao Techia Talks. Preparada para mudar algumas vidas hoje? Preparadíssima. De certeza que hoje nós vamos ajudar algumas vidas e, primeiro de tudo, muito obrigada pelo convite e por esta introdução. É sem dúvida um privilégio, uma grande honra estar aqui e poder contribuir para esta comunidade que é realmente incrível. Muito obrigada, Ana Rita, mais uma vez. Então, eu vou começar aqui por uma pergunta que nem toda a gente, diria eu, está apta para responder. Mas eu sei que tu vais nos trazer aqui uma resposta deliciosa e eu quero muito que as pessoas, principalmente aquelas que ainda não te conhecem, conheçam. Então, quem é a Ana Rita? Essa é uma pergunta realmente deliciosa e com esta introdução logo. Quem é a Ana Rita? Olha, a Ana Rita, primeiro de tudo, é uma pessoa que tem como objetivo crescer continuamente, ter uma mente aberta, e ter uma mente, sobretudo, principiante. Ou seja, este é o meu principal objetivo na vida, é crescer continuamente e é isto que é a Ana Rita. É quem é que ela quer ser, é uma pergunta que está continuamente na minha cabeça. Como é que ela quer contribuir? É uma pergunta que está continuamente na minha cabeça. E depois as palavras que me identificam. E para mim, as palavras que me identificam é a persistência, é a resiliência, é a ação, é a tranquilidade e a calma, que é o meu objetivo continuamente. Que um dos meus principais desafios é a tolerância ao stress, a gestão de stress. E este é o meu principal desafio, que é continuamente eu estar a evoluir, a crescer, a aprender, e é esta que é a definição que para mim é a Ana Rita. Depois temos a Ana Rita, que é companheira, a Ana Rita que tem um cão que é o Magnus, a Ana Rita que é coach, que ajuda outras pessoas também no seu desenvolvimento e, portanto, que é uma profissional que, tal como eu faço comigo, faço com as outras pessoas, procuro dar-lhes sempre o melhor para que possam continuamente evoluir. E nesta área, sobretudo, nós não conseguiríamos evoluir a outra pessoa se nós primeiro não fizermos isto connosco. Então este é o meu principal objetivo e é esta que é a Ana Rita. Continuamente, eu diria que numa simples frase é continuamente procurar evoluir e procurar crescer no seu dia-a-dia. E há uma frase que eu gosto de partilhar, que é: o meu dia é a minha vida. E, portanto, a Ana Rita é aquele dia que ela está a viver, os objetivos que ela deseja começam no dia em que ela tem. Então, hoje é o meu dia. Eu falar assim na terceira pessoa parece um bocado estranho, mas já fazendo, vindo da pergunta que de quem é a Ana Rita, é mesmo isto: é o meu dia, é a minha vida. Então, todos os dias eu tenho a oportunidade de crescer um bocadinho mais, de fazer um bocadinho melhor do que eu fiz no dia anterior e de mudar um bocadinho de quem eu era para quem eu sou hoje.
Excelente, tal como eu disse, delícia. Viver o presente e muito foco nesse crescimento que realmente nós falamos disso, não é? Provavelmente todos os dias com as nossas pessoas, e que está sempre lá, não é? Um bocadinho por Exatamente. satisfação, mas também por essa ânsia de crescer, saber mais e ajudar mais, não é? Ajudar cada vez mais. Bom. Então, e tu tens aqui um percurso dentro destas áreas da inteligência emocional, dentro do coaching. O que é que te apaixonou nestas áreas para tu decidires mergulhar aqui profundamente e não só para ti, mas também levá-lo a outras pessoas? Uhum. Olha, essa é uma excelente pergunta e que vai de encontro à pergunta anterior, que é, eu fui aquela pessoa que eu percorri aquilo que eu chamo de checklist da felicidade. Ou seja, quando era pequenina, estuda, tem boas notas, vai para a faculdade, tira um bom curso, arranja um bom emprego, de preferência que seja seguro e alcance essa estabilidade. E o que é que aconteceu? Foi exatamente isso. Eu estudei, tirei boas notas, fui para a faculdade. Na altura da escolha da faculdade, ali com os 18 anos, eu já comecei a sentir que alguma coisa, que era uma decisão muito importante na minha vida, então eu tive alguma dificuldade em perceber, eu senti que aquilo era quase como uma decisão para a vida, então tinha que ser uma boa decisão. E eu acabei por ingressar numa área diferente daquela que eu tinha pensado. Eu queria ir para a área da saúde, acabei por ir para a área das letras, e formei-me na área das ciências da documentação e informação. Então, o que é que aconteceu? Depois de ter terminado o curso, eu pensei, ok, agora o sítio onde eu quero trabalhar é na função pública. E naquele ano abriu um concurso público para pessoas que tinham terminado recentemente o ensino superior. Eu concorri, e no meio daquela gente toda fui uma das pessoas selecionadas. Então comecei a trabalhar na função pública. E foi justamente aí que eu comecei a pensar: ok, eu estudei, eu estou num emprego seguro, ah, posso ficar aqui mais tempo. Eu depois havia avanças ao contrato e eu tive a oportunidade de ficar um bocadinho mais. E eu pensei, ok, mas onde é que está a felicidade que me tinha sido prometida? Eu percorri a checklist da felicidade. Era suposto eu sentir-me uma pessoa mais feliz e realizada. Porque A tens tudo, verdade, tudo o que o sistema te diz está lá. tudo, ou seja, eu tinha percorrido tudo o que era suposto. Então, foi aí que eu comecei a questionar-me. Ok, quem é que é a Ana Rita? Eu nunca tinha perguntado esta pergunta. Quem é que é a Ana Rita? O que é que eu efetivamente gosto? O que é que a Ana Rita gosta? Pelo que é que ela é apaixonada? O que é que ela se vê a fazer daqui para a frente? E tudo aquilo que esta é uma crença minha, que tudo aquilo em que eu faço bem, e eu dou o meu melhor. É uma crença que eu tenho de continuamente ser melhor. Eu fazia bem, eu acredito que faço bem o meu trabalho e que na altura fazia bem o meu trabalho. No entanto, naquela altura eu comecei a questionar onde é que está a felicidade que me tinha sido prometida. E eu muito aqui, entre aspas, prometida porque ninguém me prometeu nada, não é? Eu é que imaginei que nós chegamos a um determinado patamar e que supostamente nós temos que nos sentir felizes e realizados porque concorremos a tal que eu chamo a checklist da felicidade. E foi aí que eu comecei a questionar. Foi aí que eu comecei a pensar, então, o que é que está aí para mim? O que é que eu realmente quero? O que é que eu realmente gosto? E foi aí que eu comecei a entrar nesta área do desenvolvimento pessoal. Há mais de 10 anos que não se falava tanto de desenvolvimento pessoal, as redes sociais não são o que são hoje, a literatura, os livros também não é o que, não havia tanto como hoje, tão desmistificado. Então eu comecei nessa abordagem de descobrir o que é que eu gostava, fiz terapia. Então tudo isto ajudou-me na minha autodescoberta de, de quem eu era, de quem eu sou, do que é que eu gosto. E neste percurso acabou por acontecer que houve um dos livros que eu li e que foi aquele que eu digo que foi o primeiro livro, muito simples, era um livro muito simples de ler, que se chama O Poder Está Dentro de Si. E nesse livro havia um capítulo que se chama A Totalidade das Possibilidades. E a Louise Hay, que é a autora do livro, é muito conhecida pelas afirmações positivas, ou seja, trabalha aqui mais a parte mental e emocional também. E foi aí que eu comecei este trabalho, ou seja, havia uma afirmação que eu dizia todos os dias: eu vivo na totalidade das possibilidades, onde eu estou tudo é bom, e eu comecei a incorporar aquilo que é, ou seja, se eu digo que tudo é bom e que eu vivo na totalidade das possibilidades, então não basta eu dizer,
Eu preciso de focar e ver mais oportunidades, o que é que está aí para mim. E esse livro, curiosamente, fala também do Tony Robbins. Eu, na altura, não fazia ideia de quem é que eram estas pessoas todas. Portanto, se quem é aí desse lado, esses nomes, Ana Rita, que nomes estranhos, deixa estar, eu também não conhecia nada disto. E não tens que ler estes livros, não tens que fazer este percurso. Aquilo que eu sinto que fez toda a diferença na minha vida, que eu sinto, que eu penso e que eu acredito que fez a diferença, foi eu ter sido curiosa em relação a mim. E esta curiosidade levava-me a ir buscar mais uma coisa, a aprender mais uma coisa e a aprender mais uma coisa. E nesse capítulo havia uma coisa interessante que dizia que havia um jovem, o Anthony Robbins, que levava as pessoas a caminharem sobre o fogo. E anos mais tarde, eu estava a caminhar sobre o fogo no evento do Tony Robbins. E curiosamente, há aquelas coisas que acontecem. Eu decidi pegar no livro e relê-lo. E quando eu li no mesmo capítulo que eu dizia todos os dias, eu vivo na totalidade das possibilidades, onde eu estou, tudo é bom. E eu tinha acabado de chegar num dos eventos do Anthony Robbins e ler aquilo, eu pensei, a vida é um bocado engraçada. É um bocadinho engraçada com tudo o que acontece. Então, foi este o meu percurso, foi assim que chegou o desenvolvimento pessoal. Depois, mais tarde, eu fiz certificação em coaching, em PNL, em outras áreas de liderança, gestão de tempo e culminei com a minha especialização em inteligência emocional e saúde mental, que me ajudou e que me ajuda a trabalhar, que é um dos focos do meu trabalho, é trabalhar aqui as nossas competências emocionais, e comportamentais, fruto da minha própria experiência, também muito ligada a esta parte do trabalho. Excelente. Ou seja, palavra-chave curiosidade, né? Se calhar curiosidade e tempo, que também acho que é algo que nós precisamos cada vez mais trazer para cima da mesa. Hoje, nesta sociedade que as coisas acontecem tão rápido e as pessoas não têm paciência, não é? Então, Uhum. estamos a falar de uma caminhada de mais de uma década, não é? Sim, Portanto, sim. E esta descoberta mas Ana Rita, como é que tu descobriste o coaching? Foi tudo um conjunto, eu diria coincidências, que as coincidências dão trabalho, por vezes. O que é que eu quero dizer com isto? As coincidências surgem porque nós somos curiosos. Então, esta curiosidade levou-me a ler, levou-me a estar em eventos com outras pessoas, a conhecer outras pessoas, a mudar o meu ambiente. Esta curiosidade e estas coincidências às vezes dão aqui um bocadinho de trabalho. A coincidência às vezes é a oportunidade que nós temos e nós agarrarmos essa oportunidade. Então eu diria que este processo, só este processo de eu não faço ideia de o que é que eu gosto, o que é que eu quero, isto já não é para mim, onde é que está a felicidade que me tinha sido prometida, até eu entrar no mundo do desenvolvimento pessoal, afirmar que esta era a minha nova identidade, que era por aqui que eu queria ir, foram mais de 2 anos da minha vida. Portanto, eu dizer que 2 anos parece que dito, então não foi assim tanto tempo, em 2 anos eu consegui. Foi muito tempo quando nós estamos, muito tempo no sentido de, se nós estivermos no processo, nós vamos estar muitas vezes a desistir, porque assim, eu dizer-te, são 2 anos, foram 2 anos para mim, dependendo do percurso que nós vamos fazer. Para algumas pessoas, eu tenho alunos que fazem em menos tempo, outros que levam um bocadinho mais de tempo. Então não é uma questão de tempo, é o que é que nós estamos dispostos a curiosidade, o que é que nós estamos dispostos a fazer diferente, porque não é só, Ana Rita, então eu leio uns livros, então eu faço umas formações, é tudo isto vai nos ajudar, o contexto onde nós estamos, as pessoas que nós escolhemos estar à nossa volta, as conversas que nós escolhemos ter, a forma como nós desejamos evoluir, isto é realmente muito importante. claro. E é também talvez o aprender a desfrutar do processo, não é? Desse crescimento contínuo que tu falas e não estar só focado quando é que eu hoje atinjo isto. Ok, mas ainda não consegui, será que vale mesmo a pena, não é? Ou seja, nós, por exemplo, nós na jornada agora de empreendedores é onde eu sinto mais isso, não é? Todos os dias que vem aquela questão, será que vale a pena? Será que é este o caminho? Será que eu não devia estar descansadinha a trabalhar a full time para alguém? Então, está sempre lá. E gostei muito do ponto que tu tocaste, que é há dúvidas, não é? Todos os dias há dúvidas. Eu lembro-me de começar a fazer terapia e chegar ali a um momento em que eu ainda me sentia pior. E eu pensei para mim mesma, se calhar não devia ter feito isto. Que buraco, em que buraco é que eu me vim meter? Mas depois, eu recentemente ouvi uma frase que eu adorei, que foi:
quando tu te encontras no inferno, continua a caminhar, porque vais sair dele. Pois é. Então, eu acho que está muito ligado, não é? Com esta parte do crescimento contínuo, desta busca, dessa curiosidade, mas essencialmente de desfrutar daquilo que vais aprendendo sobre ti mesma e dessas coincidências, que de coincidência não tem nada, não é? Porque nós fazemos a Uhum. nossa própria sorte, temos que nos colocar lá, e ir juntando as pecinhas e as coisas vão ficando mais claras ao longo do Sem tempo. dúvida, sem dúvida. Tu achas que já é hoje uma necessidade aqui, diria, assumida ou pelo menos colocada em cima da mesa by default, que estes temas da inteligência emocional, que uma necessidade de coaching, de fazeres estas, usares ferramentas, ganhares estas ferramentas que são essenciais ou pelo menos importantes a nível do sucesso profissional, quer isso signifique aquilo que significar para cada um de Uhum. nós? Olha, eu sou muito suspeita a responder esta pergunta, não é? Porque, porque eu vou acabar por responder que sim, não é? É a minha profissão, portanto, dizer que não faria sentido, senão não estaria a fazer isto que eu faço. Agora, a pergunta que se pode colocar é: porquê que é importante aprofundar estes temas nos dias de hoje? E nós pensarmos assim: ah, mas o meu pai e o meu avô não fizeram coaching nem terapia e deram-se bem. E com toda a razão. Só que no tempo dos nossos pais e dos nossos avós, não vivíamos a era da informação, não vivíamos a era tecnológica, não vivíamos o acesso aos recursos que nós temos hoje, como há uns anos atrás. O nível de sobrevivência que nós há uns anos atrás, os nossos pais, os nossos avós, os nossos antepassados viveram, não é os recursos que nós temos agora. Nós vivemos numa era onde nós temos muito mais informação do que tínhamos lá atrás e vivemos muito mais insatisfeitos. Então não era suposto isto ter acontecido, não é? Só que nós depois vemos o quê? A paralisia da análise. É tanta coisa que eu tenho dificuldade em fazer uma coisa, que é decidir. Os nossos pais e os nossos avós tinham menos recursos, então tinham menos coisas, então era isto ou era isto. A decisão que eles tinham que tomar era muito menor comparativamente com com as decisões que nós temos que tomar todos os dias, devido à era em que nós vivemos, tecnológica, de informação, de acesso ao conhecimento que é muito maior hoje do que era antigamente. Então, quando nós falamos de coaching, de terapia, que são áreas completamente diferentes, mas quando nós falamos da área do coaching, o que é que nós estamos a ajudar as pessoas? A tomarem decisões mais informadas sobre elas. Não é sobre o que o mundo à volta está a dizer que é importante, é sobre elas. E é aqui que acontece a transformação. Porque nós estamos muito distraídos. Tu falavas já há bocadinho aí de uma coisa super importante, que é a questão do tempo, não é? Nós estamos constantemente distraídos. Nós temos dificuldade em nos sentir aborrecidos. Porquê? Nós temos tanto estímulo. E quando nós temos esta dificuldade de nos sentirmos aborrecidos, ou seja, nós estamos aqui, mas já estamos a pegar no telemóvel, nós já estamos a ver uma coisa, nós estamos no computador, temos não sei quantas janelas abertas, isto estimula mais para a nossa mente. O que é que acontece? Nós ficamos assoberbados com todos esses estímulos, temos dificuldade em tomar decisões e temos dificuldade em focar em nós, o que é realmente importante para nós. E é aqui que entra o desenvolvimento pessoal, o coaching, a inteligência emocional, para nos ajudar a focar em nós, e este vai ser o primeiro ponto, porque nós queremos logo a resposta rápida, não é? Tu disseste aí uma coisa super importante também. O processo é muito mais importante do que o resultado. Comparativamente, quando nós falamos nesta altura de perda de peso, nós temos que perder peso, porque quando no verão, porque as pessoas querem ir para a praia, estar bem. Mas quando alguém perde peso, o que realmente fala não foi eu perdi peso, foi o processo para chegar lá. O exercício físico, a alimentação, a mudança de estilo de vida que culminou num resultado. Então, o que nos dá a confiança e o que nos traz a resiliência é o processo, como tu estavas a dizer muito bem. E por isso é que é neste processo que o coaching, o desenvolvimento pessoal, a inteligência emocional
faz toda a diferença. Aliás, quando falamos aqui em inteligência emocional, é uma área de estudo relativamente recente, ou seja, e que tem sido cada vez mais estudada, tem algumas décadas, ou seja, comparativamente com outras áreas de estudo, é mais recente, havendo já empiricamente muitos estudos à volta disso. Portanto, ser recente não quer dizer que não tenha, não seja validado, tá? É relativamente recente e nota-se, e por isso é que há cada vez mais empresas, pessoas a procurar estes serviços, justamente porque veem nesta altura o impacto que tem no nosso dia a dia, nos nossos resultados, tanto pessoais quanto profissionais. Sim, verdade. E é curioso porque isto vai mesmo a um nível muito, muito deep. E eu estou a ler o Hábitos Atómicos agora, estou a adorar. E é muito engraçado porque ele fala exatamente dessas transformações, como tu tocaste agora, não é? E eu acho que a perda de peso é algo claríssimo onde se nota isto, não é? Que é a pessoa quer emagrecer, por exemplo, mas ela ainda não se vê como alguém que já é magro ou que já está no peso ideal, não é? Então estamos sempre no tentar chegar a um objetivo, tal como deixar de fumar, não é? E ele coloca ali um momento de transformação como um momento em que a tua identidade muda, não é? Então, eu não estou a fazer uma dieta, isto é o que eu como, não é? Isto sou eu. Eu não estou a tentar deixar de fumar, eu não sou fumador. Isto são coisas completamente diferentes e que, com esse autoconhecimento, esse desenvolvimento pessoal, essa inteligência emocional para perceber porque é que eu quero isto, qual é que é o trigger, o que é que eu estou realmente à procura, não é? Porque é que eu pego num cigarro? Eu gosto de fumar ou eu quero uma fuga ao stress, não é? Uhum, É um mundo tão, tão cheio, não é? Que eu adoro, porque agora isto eu sinto-me aqui no meu mundo, quando falamos sobre isto, não é? Acho que quanto mais trabalhamos com pessoas, mais vemos isso acontecer, torna-se quase físico de ver, não é? Porque tu depois vês na expressão da pessoa, na presença, na linguagem corporal. Mas tu dirias que existe uma transformação de identidade, ou seja, a própria pessoa muda? Quem uhum. é? Sem dúvida. A transformação acontece porque justamente não é no que é que ela quer, em quem é que ela quer se tornar. Então, o que muda é a identidade da pessoa. Ela vê-se de uma forma diferente, ela começa-se a expressar de uma forma diferente. E eu tenho casos de alunos que até a própria fisionomia altera-se, porque vêem-se de uma forma diferente. Nós temos casos de antes e depois que a pessoa transforma-se numa pessoa completamente diferente. E aqui acontece mesmo essa transformação de identidade acontecer até na imagem da pessoa. Às vezes quem pintou o cabelo muda a cor de cabelo, a roupa que veste, os acessórios. Esta identidade é acompanhada muitas vezes por uma transformação. Aliás, muitas vezes essa transformação vê-se no exterior pela transformação da imagem da pessoa. Só que agora vocês vão pensar, então Ana Rita, eu vou começar a transformar a minha imagem. Podes ir por aí, mas o principal processo interessante é o contrário. A pessoa muda dentro e aquilo faz, é quase como se ela só olhasse ao espelho e diz: Eu sou uma pessoa diferente. Eu já não me revejo com isto, já não me revejo nesta forma, então eu vou alterar. Vou alterar a minha imagem. Porquê? Aquilo que tu estavas a dizer, por exemplo, da perda de peso e em tudo na nossa vida, não é o objetivo que nós queremos. É quem é que eu quero ser neste processo? Quem é que eu me quero tornar neste processo? E é isso que faz toda a diferença. Então, sim, quando criamos um objetivo, a pergunta que nós precisamos nos colocar é: que tipo de pessoa é que eu preciso de ser? Que tipo de pessoa? E aqui até podes usar mesmo palavras, uma pessoa que é persistente. Então, a partir de hoje, eu vou tomar as minhas decisões com base na persistência. Não me apetece fazer isto. Ok, o que é que faria alguém que é persistente? Hum. E isso vai-nos colocando a dar estes pequenos passos, mudando e modelando a nossa identidade. Quem é que eu quero ser? E não é o que é que eu quero fazer, porque se nós pensarmos na linha e no coaching que nós falamos muitas vezes, primeiro vem o ser, depois vem o fazer e depois vem o ter. Onde é que nós nos focamos normalmente? No ter. Eu quero ter isto, mas para eu ter isto,
Eu antes tenho que fazer algo, fazer. E antes de eu fazer, eu tenho que pensar que tipo de pessoa é que eu preciso de ser para fazer e ter isto que eu desejo. Então, quando nós vemos uma transformação lá fora, a transformação começa sempre dentro de nós. Excelente, excelente. Por acaso, nós falamos agora cada vez mais nesse ser, fazer e ter, exatamente o que temos vindo a desenvolver. Hum, Porquê que é tão difícil mudar? Ou seja, nós falamos aqui de. Tocaste num ponto que eu acho que acaba por ser um bocadinho a resposta, mas que é a decisão. Porque muitas vezes nós até já sabemos, não é? O que é que temos que fazer? Falamos aqui da perda de peso. O que é que falta para eu conseguir ter claro isso na minha mente e quando eu preciso tomar uma decisão, não é? Eu decidir segundo aquilo que eu quero ter lá à frente, não é? Mas segundo o que eu quero ser, o que eu preciso de fazer para obter. Porque é que é tão Uhum. difícil? Olha, se fosse fácil, todos nós fazíamos. Esta Estavam é a aí resposta, todos, não é? esta é a resposta clichê. Agora, porquê é que é tão desafiante e difícil nós conseguirmos fazer isso? Porque quando nós temos que tomar decisões, as nossas emoções estão envolvidas. Hum, E quando as nossas emoções estão envolvidas, o que é que acontece? Se eu não consigo identificar ou perceber a informação da emoção, eu vou ter aquilo uma resposta emocional ao que está a acontecer. Hoje não me apetece, então não faço. Ah, da última vez não correu bem, ou eu não sou capaz, então isto não é para mim. Ou seja, o que é que acontece? As nossas emoções começam-nos a criar gatilhos, e é uma coisa que trazer pensamentos e narrativas à nossa mente, e por causa desses pensamentos e narrativas que nós muitas vezes não temos consciência, então nós optamos pelo caminho que já é conhecido. E o caminho que já é conhecido é um caminho mais fácil de percorrer. É aquilo a que nós chamamos a nossa zona de conforto. Então, quando nós temos que tomar uma determinada decisão, nós temos competências que estão ligadas às competências emocionais e comportamentais que quando não desenvolvidas, ou quando nós não nos prestamos atenção, e o primeiro ponto que nós precisamos de saber o que é que são as emoções, para que é que elas servem e qual é que é a informação que ela nos está a dar. Porque uma emoção tristeza tem uma função diferente de uma emoção medo, de uma emoção alegria, têm informações diferentes. E quando nós estamos perante uma decisão, muitas pessoas nós vemos que elas são quase que impulsivas. Então nós falamos aqui de uma competência, que é o controle de impulsos, a verificação do que é que está a acontecer, a verificação da realidade, porque às vezes nós temos esta ideia, eu não consigo fazer isto, eu não gosto disso ou não consigo fazer isto. Aqui, este pensamento e esta narrativa começam por alguma emoção que eu estou a ter. Então eu vou de encontro à emoção, não verifico a realidade e o que é que acontece? Eu faço aquilo ao contrário daquilo que eu queria. E é aqui que torna-se desafiante a nossa mudança. Porque não é sobre eu saber o que é que eu tenho que fazer. Por isso é que há bocadinho eu dizia, quem é que eu tenho que me tornar, quem é que eu preciso de ser. A mudança primeiro não vai ser para o outro, a mudança primeiro vai ser para nós. Ah, ah, Tu provavelmente tens alunos teus que já te disseram: epá, eu sinto-me diferente. Não é que cá fora as coisas, não é que haja assim grandes mudanças, mas eu sinto-me diferente. Aliás, já houve uma ou outra pessoa que nota que eu estou ou mais calma ou mais relaxado, mas é assim, visivelmente não tem nada. E é quando eu digo: ok, então estás no processo certo. Exatamente, já começou, não é? A transformação Por... já começou. Exatamente, porquê? Porque começou no ser. O fazer e o ter vai ser a consequência da continuação deste trabalho que a pessoa tem. Porquê? Porque lá está. Vamos pegar no exemplo de uma dieta. Uma dieta não é uma dieta, é um estilo de vida que a pessoa está a incorporar. Exatamente. Para haver um estilo de vida, o que é que acontece? Uma transformação do ser. Ok? Eu preciso de me ver de outra forma. Nós falamos de uma transformação, nós falamos do processo. E é no processo que ocorre essa transformação. Quando nós falamos aqui da perda de peso, que é mais simples nós falarmos sobre isso, o que é que acontece? É aquele processo, aquele estilo de vida que nos mostra
que efetivamente a mudança está a acontecer. É a mudança de quem eu quero ser e não eu estou a fazer uma dieta. Eu não estou a fazer uma dieta, eu estou a transformar a pessoa que eu quero ser. E quando nós procuramos na nossa parte profissional, fazer esta mudança, nós estamos a fazer essa mudança de identidade também. Quem é que eu quero ser enquanto profissional a partir daqui? Então, não é o resultado em si, mas o processo para lá chegar. Quem é que eu sou? Porque o fazer vai estar ligado a quem eu quero ser e o ter vai ser a consequência do ser e do fazer. Exatamente. Então passaste aí mesmo para o ponto que eu queria trazer, que é a parte profissional, não é? Quando aqui um profissional, que provavelmente será 90% das pessoas que nos estão a ouvir, começa a sentir, se calhar não é bem isto, não é? Como a Ana Rita também começou a sentir, se calhar isto não me está a fazer assim tão feliz. Por onde é que se começa? Eu quase que respondi logo no início, não é? Nós temos que começar por nós, por perceber o que é que. A pergunta que eu me fiz na altura, e já lá vão mais de uma década, é quem é que eu quero ser? Quem é que é a Ana Rita? O que é que ela gosta? O que é que o que é que ela apaixona? E naquela fase, eu não sabia responder a estas perguntas. E então a melhor resposta que eu posso dar, e muitos dos meus alunos ficam super frustrados quando lá está. Nós no processo de coaching é um processo de curiosidade, então nós temos que meter o foco onde nós desejamos. O Tony Robbins tem uma frase que diz: para onde está o teu foco é para onde a tua energia flui. Se o meu foco está, eu não gosto do meu trabalho, eu não gosto dos meus colegas, eu não gosto. Quando o meu foco está aí, eu não estou a focar naquilo que eu efetivamente necessito para fazer a mudança que eu desejo. Então nós temos que começar a fazer essa mudança a partir das perguntas certas para nos dar a direção que nós necessitamos. E estas perguntas, quem é que é a Ana Rita, o que é que ela gosta, o não sei, eu digo aos meus alunos, eles já sabem, quando eles respondem não sei, então na verdade o que eles estão a dizer é: eu ainda não tinha pensado sobre isto. Eu ainda não tinha pensado sobre isto. Porque se eu já tivesse pensado, eu já tinha uma resposta. Então, o que é que significa? Eu vou necessitar de começar a prestar atenção a determinadas coisas na minha vida que não tinha prestado atenção até então, para conseguir dar resposta às perguntas que estão a ser feitas. Porque essas perguntas estão-me a dar a direção que eu efetivamente necessito para a minha vida. Então, não é uma fórmula mágica que Pois, mais uma vez, na era que nós vivemos da informação, nós temos bombardeados de informação e isto não significa que seja boa informação. Porquê? Porque toda esta informação não só causa mais stress, mais ansiedade, e estamos a focar no que é que deveria ser e menos de o que é que eu quero que seja focado no eu. Então, estas dicas que nós vemos muitas vezes espalhadas por aí, com pouco contexto, porque assim, nós temos que pensar uma coisa: redes sociais, o que quer que seja, obviamente que nós também, como produtoras de conteúdo, nós estamos a querer dar o melhor, e mesmo assim, temos que pensar que numa publicação ou num conjunto de publicações há um contexto que nós não conseguimos colocar em meia dúzia de palavras. sim. Então, é Sim. preciso um seguimento que precisa de ser dado. E do outro lado também é importante perceber isso, que é necessário contexto. E claro que nós aprendemos muito, e ainda bem que existe tanta informação, porque começamos a despertar. Agora, para desafios mais complexos, nós precisamos de um acompanhamento mais profundo. A questão é esta: se eu tenho um desafio mais complexo, então eu preciso de um outro tipo de acompanhamento que vai além de publicações, de cliques, de gostos. Tem que ir além disso. E é esse lado que é importante, sobretudo na nossa carreira. Nós estamos a falar de uma parte muito importante da nossa vida, que é onde nós passamos maioritariamente o nosso tempo. E se nós estamos na nossa carreira, se não está a haver crescimento, se tu não estás a crescer na tua carreira e se está a deixar sentir desiludido, estagnado, um conjunto de emoções, não é para ignorar. Porque se tu vais ignorar, o que é que vai acontecer?
não vai passar com o tempo. As férias do Natal, as férias do verão, não vão resolver isso. Elas vão te dar oxigênio para tu depois voltares para o mesmo sítio. Mas o oxigênio não pode vir só de uma altura do ano. Então, desafios mais complexos é necessário ajudas mais personalizadas e profundas. E é aqui que efetivamente ocorre a transformação. E como tu disseste há bocadinho, às vezes na terapia parece que nós ficamos piores do que aquilo que era suposto. Nós achamos que vamos, então se nós vamos trabalhar em algo que não estamos habituados, isto vai mexer connosco. Claro. Se fosse fácil, todas as pessoas fariam. Então é um processo, é este mesmo processo. É pensar como, gostar do exemplo do exercício físico, da alimentação, é pensar como se fôssemos fazer exercício físico. É fácil praticarmos exercício físico? Não. Quantas vezes eu penso assim, o que é que me deu na cabeça para vir treinar? Para que é que eu pago para isto? Não é? Às vezes eu penso assim, para que é que eu pago para treinar? Mas os resultados que vêm depois vale a pena. Então, às vezes nós temos que escolher estas pequenas dores, que são escolhas, para resultados a longo prazo na nossa vida. É nós dizermos muitas vezes não sei responder a isto, para um dia eu conseguir responder e isso me estar a colocar cada vez mais perto daquilo que eu desejo. Uma pergunta que nos colocam muitas vezes, está aqui ligada muito já até com o lado das candidaturas, de entrevistas, de rejeição, durante este processo de busca do próximo passo, não é? E da resiliência que é necessária nessas fases. Ou seja, tu podes pensar, ok, quem é que eu quero ser, começas a fazer, mas as coisas não acontecem, não é? Do dia para a noite. E é normal que encontres obstáculos, que não seja exatamente como estavas a pensar, e que sintas às vezes até que estás a trabalhar para nada, não é? Como é que a resiliência, ou outra palavra que tu encontres que encaixe melhor aqui, como é que ela age, como é que ela ajuda, como é que a pessoa pode lidar com esta fase de setbacks, digamos assim? Uhum, uhum. Olha, primeiro de tudo é nós percebermos, e pegando na palavra resiliência, o que é a resiliência? É a nossa capacidade de conseguir enfrentar, superar e crescer com os desafios e com os obstáculos que nos deparam no caminho. Então, é nós conseguirmos pegar naquilo que está a acontecer e nós darmos, ressignificar aquilo que está a acontecer para irmos de encontro àquilo que nós desejamos. Então, o que é que fica envolvido aqui, mais uma vez? São as nossas emoções. Quando nós recebemos um não, o que é que nós sentimos? Desilusão, tristeza. Se eu não consigo identificar o que é que eu estou a sentir, provavelmente eu vou sentir tristeza, desilusão e outras emoções. Às vezes acontece sentir raiva. Então eu preciso de saber identificar o que é que está a acontecer. Preciso saber de identificar a minha emoção. Para eu conseguir identificar a minha emoção, nomear essa emoção e poder regulá-la para tomar uma decisão que seja uma melhor decisão no futuro. Ou seja, o que é que acontece? Nós recebemos um não, aquele não começamos a pensar, eu não sou bom o suficiente, então se eu recebi um não é porque isto não é para mim. E é aqui que nós desistimos, não O é? não é para mim é tão comum, não é? E é engraçado Exa- que eu acho que esconde muitas vezes eu não queria assim tanto, não é? Não é Uhum, para mim, se calhar é porque não é para acontecer. uhum, Até-se mandar um grande foda-se, esse não é é, para mim, não é? é, Porque, quer dizer, não, era para ti até agora, mas agora começas a pôr em prática e vês que as coisas não acontecem do dia para a noite e afinal já não é para ti. Como é que tu também defines, não é? Ou seja, não é para mim porque está a doer, ou não é para mim porque realmente eu não quero. Ou seja, se, uhum, se me dissessem que sim, eu dizia que não. uhum, uhum. É uma excelente questão essa. Se me dissessem que sim, então se calhar já era para mim. Aqui o que é que nós temos que ter em atenção? Nós temos que olhar para essa situação em todo um contexto. Porque o que é que acontece? Provavelmente aquilo é desagradável. E como é desagradável, eu não quero voltar a sentir estas emoções que são emoções desagradáveis, não são emoções nem boas nem más, são emoções desagradáveis. E o que eu estou a dizer é: eu não quero voltar a sentir isto, então a forma para eu não voltar a sentir isto é afastar. E é assim que nós passamos a vida toda a evitar as coisas que nos vão levar lá acima.
Porquê? Porque eu não sei lidar, eu não estou a perceber a informação que as minhas emoções me estão a dizer. Eu não estou a conseguir lidar com as emoções desagradáveis. E atenção, quando nós fazemos isto na parte profissional, nós fazemos isto em muitas outras áreas da nossa vida, Claro, claro. Sem dúvida. ok? Não estamos só a fazer na nossa parte profissional. E aqui nós vemos também muito ligada à resiliência. A resiliência tem a ver com, se nós pensarmos em resiliência, a nossa capacidade é uma área muito querida para mim, eu já vou perceber o que é que eu vou dizer. Quando nós falamos em resiliência, é a nossa capacidade de nos conseguirmos adaptar a situações que estão em constante mudança. É nós conseguirmos enfrentar, superar e crescer com estes desafios. Isto gera um grande stress. Então, por isso é que é querido para mim, que é um dos meus grandes desafios. Então, eu conseguir enfrentar um não e não ver aquele não, não é um não para a minha pessoa, é um não para aquela posição que eu estou neste momento a candidatar-me. E aqui nós falamos de flexibilidade. E a flexibilidade está muito ligada à gestão de stress. E a maior parte das pessoas não sabe isso. Se eu sou uma pessoa rígida, em que tudo tem uma rotina. Se aquilo sai do protocolo ou da rotina, então já não é para mim. Exatamente. Porquê? O que é que eu vou ter que trabalhar? A minha tolerância ao stress, a minha flexibilidade. Eu trabalho muito esta parte de ligar a parte profissional com a parte pessoal. Porque se no meu dia a dia sou extremamente rígido, com horários, com isto tem que ser assim, e eu não consigo lidar com a mudança, mesmo com situações tão pequeninas do dia a dia, então quando eu vou para a minha parte profissional, isto vai extravasar, que é onde eu passo grande parte do meu tempo. Então a resiliência é esta capacidade de nós conseguirmos o sucesso a longo prazo. É nós nos adaptarmos a estas mudanças, é recuperarmos dos contratempos, é manter o foco nos nossos objetivos. Mas para isso há todo um conjunto de coisas internas que nós precisamos de lidar. E uma delas é isso, é aquilo que eu estou a sentir perante o contratempo que eu encontrei. E uma pergunta que nós nos podemos colocar aqui é: este não, daqui a uma semana, ainda vai ser um grande incómodo na minha vida? Provavelmente sim. Se calhar nós dizemos daqui a uma semana, provavelmente sim, ter recebido aquilo não. Dali a 10 semanas, isto vai ser um problema na minha vida? Se calhar a resposta já vai ser não, porque dali a 10 semanas eu já enviei candidaturas para outro sítio, já procurei outros locais de trabalho e dali a 10 anos então nem vou pensar nisto. Dali a 10 anos Então, vai ser um ponto excelente, porque eu estou muito melhor do que algum dia pensei. Não é? exatamente. Agora, pode ser um problema se eu dali a uma semana continuar a dizer o mesmo, dali a 10 semanas continuar a dizer o mesmo e dizer, se calhar é melhor ficar onde eu estou, porque dali a 10 anos eu vou-me arrepender da decisão que não tomei hoje. Então, Exato. sim, não é o não que vai ser o problema. É o que é que eu vou fazer com aquele não é que vai ser o problema ou a oportunidade. E essa é a questão. Na resiliência, nós precisamos de procurar as oportunidades e as lições que lá estão. Às vezes uma lição na nossa vida pode ser, não voltes a fazer isso. E está tudo bem. Ok? Sim, ao menos aprendemos e melhoramos, não é? Tocaste num Exatamente. ponto que eu acho que potencialmente é um trigger muito forte para as pessoas que nos estão a ouvir começarem a olhar para qualquer obstáculo, qualquer desafio, mesmo a nível profissional, seja uma conversa com a chefia, uma mudança de projeto, uma função que eles não adorem, um não numa candidatura, que é um bocadinho traduzindo em don't take it personally, não é? Porque nós sentimos sempre que as coisas são contra nós. Eu recebi uma rejeição, é contra mim. O meu chefe não me aumentou, é contra mim. A empresa não me valoriza, a empresa não reconhece o meu valor, não é? Ou seja, e eu não sinto, ou eu sinto. Hum, mas não é, não somos nós, não é? Às vezes é bom distanciarmos um bocadinho e colocarmos quase como se fosse ali um objeto e quem recebeu esse não foi aquele objeto, que Uhum, é estanque, mas nós não somos estanques, não é? uhum, Então, se eu crescer, se eu aprender, se eu procurar entender, ok, eu recebi uma rejeição, mas porquê? Não é? O que é que eles uhum, rejeitaram? Foi a falta de experiência? Foi conhecimento que eu se calhar até tenho, mas não mostrei? Então, quando tu falas de esse não é para mim, não é? Diretamente, eu acho que faz realmente toda a diferença.
porque se calhar leva-nos ao ponto que hoje tem sido cada vez mais a nossa estratégia na Téquia, que é separar o emocional do racional. Então, Uhum. emocionalmente, eu detestei receber um não, sinto raiva, estou chateada. Estes gajos detesto-os, porque eles disseram-me que não. Ok, emoção fica lá dentro. Agora, na parte racional, qual é a decisão que me vai levar a ter melhores resultados, não Uhum. é? É o Uhum. quê? Se eu ficar chateada, o que é que acontece? Se eu não ficar chateada e se eu lhes responder a pedir mais feedback de uma forma super aberta, honesta e humilde e curiosa, não é? Pegando nas Uhum. palavras todas. E se eu perceber com isto o que é que me faltou e melhorar a minha próxima candidatura, não é? Então, Uhum. com a parte racional, trazer aqui o fazer, 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 né? Porque senão é muito fácil cairmos nesse da deep, outro Uhum. livro maravilhoso, não é? Para nós, então, empresárias, espetacular, que é ultrapassar essa queda, não é? E perceber Uhum. que nós queremos estar um bocadinho do outro lado da desilusão e do puxar o cobertor e comer um frasco de gelado. Exatamente. Sim. Nós temos aqui também algumas pessoas que eu acho que podem já ter passado ali uma fase normal, digamos assim, e que estão realmente numa fase completa de exaustão, Ana Rita. Ou Uhum. seja, que parece que já nada funciona. O que é que tu fazes? O que é que ferramentas é que usas? Ou por onde é que se começa a pegar quando eu estou completamente exausta, já nem consigo pensar num próximo objetivo e eu só quero sair do sítio onde estou? Uhum. Uhum. Ah, só pegando ali no ponto em que tu falaste, quando nós temos este anteriormente, é realmente desafiante nós fazermos essa separação do emocional para o racional. Eu diria que eles estão interligados. Aí, o que é que acontece? Só para quem nos está a ouvir perceber que nós fazemos um raciocínio emocional àquilo que está a acontecer e por isso é que nós sentimos que aquilo é para nós, ok? Por isso é que nós sentimos que parece que isto é um não a mim, parece que eles não me ouvem. Claro que aqui depois entram outras competências que necessitam de ser trabalhadas, nomeadamente a empatia. Eu não fui aumentado porque a empresa não gosta de mim. E se calhar existem outras coisas. Pode ter sido a prestação, pode ter sido a avaliação realmente da pessoa, ou pode ter sido, e podem ser, a nível financeiro, não ser possível. Então, cuidado com estes vieses cognitivos e decisões que nós tomamos com base em pouca informação que nós temos e em pouca curiosidade para nós percebermos o que é que está a acontecer. Atenção, é muito importante isso. Depois é importante outra coisa e já respondo à pergunta que tu fizeste. Quando nós estamos perante uma emoção, há três avaliações que nós fazemos. A nível neurofisiológico, a nível cognitivo, é uma das avaliações que nós fazemos, e a nível comportamental. Então, quando nós precisamos, nós estamos muito identificados com algo, nós identificamos a emoção através do as nossas emoções têm sensações físicas, e daí aí em casa, quem nos está a ouvir às vezes pode pensar assim: eu não quero, não é um medo que nós temos, não é do medo que nós temos medo, é das sensações que o medo nos traz, que é o coração acelerado, a voz a tremer, é a tensão que nós sentimos no nosso corpo. Mas isto está-nos a dar informação sobre a emoção que nós estamos a ter. Então nós sentimos no nosso corpo determinadas emoções. E depois é importante percebermos cognitivamente, a nível de pensamento, o que é que acontece, o que é que nós estamos a dizer a nós mesmos, para fazer exatamente isso que tu estavas a dizer, que é o que é que eu vou meter o nosso tirar o nosso raciocínio emocional para sermos racionais. Mas esse processo passa exatamente como tu disseste. Primeiro preciso de identificar, porque senão essa separação vai ser desafiante, ok? Que é para conseguir diminuir. E depois existem aqui outras estratégias que podem ser usadas para regular a nossa emoção, porque se a minha emoção está lá nos píncaros, não vai ser nenhuma pergunta que me vai ajudar. Então eu preciso de baixar a intensidade da emoção para conseguir responder a essas perguntas. Se eu estou exausta no meu trabalho, se eu cheguei a um ponto tal que eu já só quero sair, e eu sei bem o que é que isso é, eu já estive aí, portanto, não vale a pena dizer calma, porque eu dizer-te calma só vai fazer com que tu fiques mais estressado. Pior. Pior. Agora,
tal como eu passei por esse processo, ele não começou agora. Provavelmente foram anos. Então, tu não queres sair, e isto eu vou dizer a minha experiência. Eu, quando quis sair de um dos trabalhos onde eu estava, não foi por causa do meu chefe, não foi por causa do trabalho, não foi por causa da função. Foi porque eu sabia que era mais que aquilo, que eu conseguia mais do que aquilo. E então, às vezes, nós estamos a querer sair pelo desespero. E sair pelo desespero, e que muitas vezes acontece, às vezes as pessoas chegam a um estado tal que já não aguentam mais. E então acabam por se despedir, às vezes sem nada, então ficam sem nada durante meses, e isso vai ainda agravar mais a situação. Então, o que é que eu diria? Se eu estou num estado em que eu já estou no topo de tudo, vamos começar por ti. Vamos começar por cuidar, perceber como, a nível do sono, se tu tens dormido bem, a nível da alimentação, a nível do exercício físico. Eu sei que não era isto que tu querias ouvir, quem está aí desse lado queria que dissesse, sai já daí! Mas nós aqui dizemos o que tu tens que ouvir, não é o que tu queres. Eu não quero saber o que é que tu queres, eu quero saber o que tu Sim. precisas. Portanto, é isto. Exatamente, Ouça. exatamente. Se eu estou num estado, significa que há muita coisa. Se eu estou cansado, se eu estou exausto, há muitas coisas que provavelmente eu negligenciei ao longo do tempo. Noto que há muitos excelentes profissionais desse lado que deram tudo para a empresa, esqueceram-se de si, esqueceram-se de cuidar de si, esqueceram-se da própria família, às vezes, no processo. Então é importante começarmos a recuperar isto, ok? Antes de tomarmos uma decisão que seja precipitada. Então vamos olhar mais para dentro e menos para fora. E isto significa o quê? Eu estou-te a dizer o processo que eu fiz, ou seja, este processo de conhecer a Ana Rita, dar estas respostas, eu fazia muito isto, ou seja, comecei a fazer, foi aí que eu comecei há mais de 10 anos a praticar meditação, exercício físico fez parte da minha vida e começou nessa, não foi quando tudo estava fácil, foi quando tudo estava muito difícil. E hoje é um estilo de vida que eu tenho. A escrita, o tempo para mim. Então, estas coisas para quê? Para eu conseguir equilibrar o meu estado emocional. E numa primeira fase, isto vai ser muito desafiante, parece uma perda de tempo. Porque eu estou a fazer isto porque lá fora está tudo igual. Agora acredita em mim, vale a pena. Vale a pena. As coisas que efetivamente valem a pena são aquelas que nos retiram da nossa zona de conforto. E para depois tu tomares uma decisão que seja uma decisão mais ponderada. E às vezes acontece que eu tenho alunos que fazem este processo e que querem sair do trabalho e começam a dizer: eu quero sair do meu trabalho, quero sair do meu trabalho, quero sair do meu trabalho. E tenho testemunhos hoje deles a dizer: eu sou feliz todos os dias que vou para o meu trabalho e não mudei. Pode não ser para sempre, mas eu sou feliz. E eu acho que isto é o mais. Acho não. Eu acredito que isto é o mais importante na nossa vida. Porquê? Para. E eu já estive aí. Se eu não estou feliz por alguma coisa no meu trabalho, se eu sinto-me exausta, eu vou mudar para outro. Se as coisas que eu não trabalhei em mim, no trabalho onde eu estou atualmente, eu vou levá-las com ela. Eu vou ser a mesma pessoa no processo. Então eu Exatamente. posso mudar tudo à minha volta. Eu posso mudar de casa, de país, até de pessoas, mas eu vou levar a única pessoa que eu conheço, que sou eu. Então, se eu não mudar, eu vou continuar a ter os mesmos padrões, a ter os mesmos comportamentos, a ter as mesmas emoções que eu não sabia lidar lá atrás, eu não vou saber lidar agora. Então, a exaustão vai continuar, vai ser quase como uma roda no rato. E há bocadinho tu dizias, nós temos muitas dúvidas, eu tenho muitas dúvidas, continuo a ter muitas dúvidas. Eu estou aqui a partilhar e, ai, Ana Rita tem tudo certo, tem de se clara a direção do que é que quer. Eu sei o que é que eu quero, mas sobretudo, eu sei o que é que eu quero hoje, tenho a minha visão do futuro, mas sei que muita coisa pode mudar. Como nós tivemos uma pandemia há uns anos atrás, e muita coisa teve que mudar, então é aqui que entra a resiliência. É nós não sermos, é sermos também flexíveis neste processo. Então eu continuo a ter muitas dúvidas, mas se há coisa que é o meu foco, é quem é que eu quero ser.
como é que eu cuido de mim, como é que eu cuido da minha saúde, porque se eu não estiver bem mentalmente, emocionalmente, tudo vai ser uma bola de neve que vai descambar. Então eu preciso estar bem e esse é o primeiro ponto. Muito bom. Obrigada por essa chamada de atenção. Espero termos quebrado aqui algumas cascas, para realmente começarem a olhar para dentro, como falamos tanto aqui, porque é Uhum. realmente o caminho, ponto. Aí não há outro. Ana Pronto. Rita, para terminarmos, eu queria te fazer aqui a nossa pergunta, de final. Tu já falaste um bocadinho também por algumas fases que tu passaste, a tua própria carreira profissional, a tua formação. E o que eu te queria perguntar é, sabendo o que a Ana Rita de hoje sabe, o que é que Uhum. tu dirias à Ana Rita do passado, no início da sua carreira profissional? O que é que eu diria? Hum, É uma boa pergunta, que eu não tinha pensado sobre isso. Eu diria muita coisa, Sim, mas imagina. uma delas é, sem dúvida, que tudo vai correr bem e que tudo dá sempre a volta. Sem dúvida que seria isso. E que tranquilizava, sobretudo tranquilizava aquela versão mais nova de nós que achamos que temos que saber tudo, tranquilizava essa versão, sem dúvida. Muito bom. Achas que ela ia compreender? Acho que dito do futuro, acho que sim. Acho que ela ia. Se fosses Acho que mesmo dito do tu, não futuro. é? Ah, mas isto sou eu, portanto, se eu não acredito em mim, como é que vou acreditar em mais alguém, não é? Que vai correr tudo bem. Era isso que eu diria, sem dúvida, que vai correr tudo bem. Ahm, e vou-vos dizer, para finalizar, eu não mudaria nada, nenhum desafio que eu tive até agora. E eu acho que isso é que é o importante, porque são esses desafios que nos trazem até aqui. E eu sei que dito isto parece um clichê, e sei que desse lado, provavelmente tu estás a passar por um grande desafio profissional e que só queres sair ou queres crescer e sabes que queres mais, mas parece que estás num beco sem saída. Aquilo que tu vais conquistar no futuro é justamente porque tu estás aqui neste momento. E só depende de uma coisa: quem é que tu escolhes ser? E quem é que tu escolhes ser? Muito bem. Ana Rita, obrigada por teres aceito o convite, obrigada por nos trazeres aqui uma luz desta curiosidade, deste mergulho em quem nós somos, o que é que nos queremos tornar, o que é que temos que fazer para eventualmente percebermos o que é que vamos obter com isso. Uma jornada que hoje se torna menos nublada, não é? Menos buraco negro, e conseguimos começar a encontrar aqui as pontas do novelo para começar a puxá-lo, mas com a honestidade e a transparência de que é um novelo longo. Portanto, Uhum, são anos e provavelmente é para toda a vida, não é? Portanto, há que desfrutar do processo. sem dúvida. Muito obrigada e até à próxima. Diria que vai haver uma próxima. Obrigada. Olá, bem-vinda ou bem-vindo ao Techia Talks, um podcast sobre carreira, sucesso e desenvolvimento pessoal. Perguntas desconfortáveis para pessoas inquietas. Junta-te a nós nesta jornada pessoal e profissional.